Eu quero pregar por alguns minutos, subordinado ao tema Pastores, suas esposas e a noiva de Cristo. Pastores, suas esposas e a noiva de Cristo. Se você encontrou Efésios 5:25, nosso primeiro texto que nós vamos ler, o texto diz assim: Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém. Vamos lá para João 3, verso 29. O texto nos diz assim: Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Amém. Ó Espírito Santo, oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos dê uma boa palavra. Revela ao nosso coração as verdades necessárias para o nosso crescimento e nos conforma à imagem de Teu Filho Jesus, ó Deus poderoso. Pedimos isso crendo na provisão da Tua palavra, que pode transformar o nosso coração e mudar a nossa história. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não tenho a pretensão, neste sermão, de exortar a vocês. Não é a pretensão desse sermão exortar. Porém, os textos que nós lemos, eles convergem para uma linha doutrinária muito importante, que, por incrível que pareça, se perde na nossa cultura. E a palavra de Deus que nos vem essa noite tem a intenção de nos confortar. Essa palavra tem a intenção de nos orientar de uma maneira bíblica e técnica acerca do nosso papel ministerial como obreiros. E essa palavra tem um endereço específico para pastores, suas esposas e a noiva de Cristo. Amém? Nesse sermão, eu quero abordar a introdução dele, fazendo por referência o papel dos pastores e as suas responsabilidades familiares e ministeriais. Pastores são considerados os homens mais ocupados desse planeta, porque o pastor é chamado, convidado, convocado, solicitado diariamente. Há uma grande exigência sobre os ombros do pastor, porque ele precisa ser conselheiro, ele precisa ser amigo, ele precisa ser muitas vezes encanador, ele precisa ser um alfaiate, ele precisa ser contador, ele tem que ser doutor nas horas vagas, ele tem que ser psicólogo. Existe uma gama de profissões que se desenrolam na vida do pastor e do obreiro, que cuida de uma congregação, que muitas vezes outros setores da sociedade não possuem essa exigência. O pastor é exigido constantemente para que seu sermão seja impecável, que sua pregação seja didática, que sua oratória seja ilesa, que a sua memória seja intacta. O pastor é cobrado. Ele precisa estar ali, aqui e acolá. E às vezes as pessoas querem que ele faça isso ao mesmo tempo. E é meio difícil, mas ele é cobrado constantemente. Ele é cobrado em resultados, ele é cobrado em sua apresentação, em sua exposição, ele é cobrado em sua personalidade. Ele precisa ser desse jeito aqui. Se ele não for desse jeito, eu não gostei deste pastor. Ele é cobrado em sua aparência. Mas olha o cabelo deste pastor. Ele é cobrado em seu gestuário, em seu vestuário. Olha, mas por que esse pastor está vestido assim? Olha, é o segundo dia que eu vejo ele com esta gravata. O pastor é extremamente cobrado. Ele está
em um pedestal de visualização diferente de outros setores, porque ele está em um papel de liderança de ponto. Ele é uma ponta de liderança, é dele que procedem ordens, diretrizes. Ser pastor de uma congregação local, de um setor, de um campo, ser pastor indica extrema responsabilidade e cobrança. A base do texto de Efésios 5, 25, João 3, 39, nós vamos considerar como é que os pastores precisam equilibrar o amor e a atenção dedicados à sua esposa e família e o cuidado com a igreja do Senhor, tendo em mente que o tema deste sermão tem por premissa que Cristo é o verdadeiro esposo da igreja. Então aqui surge para nós o elemento base deste sermão, desta pregação. Eu quero considerar com você, antes, alguns pontos na cultura da Igreja Assembleia de Deus com relação ao pastorado. E nós não temos a pretensão ou a ousadia de falar de outras denominações, porque não são... Você está lá na outra denominação? Não, você está aqui. Eu estou lá? Não, estou aqui. Então a gente tem que falar da nossa casa, cuidar da nossa vizinhança, aquilo que está acontecendo com a gente. Então não é uma pretensão tratar do assunto da cultura de outras denominações, mas nossa denominação, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, esses pontos eu quero tratar com vocês nessa introdução. E o primeiro ponto é que antes de a gente entrar nessa ideia de entender o papel dos pastores, a gente tem que considerar que algumas tradições, algumas culturas assembleianas, e eu digo assembleianas entre aspas, porque são do nosso convívio, em se tratando do aspecto ministerial e administrativo da igreja, no Brasil, no nosso contexto imediato, aqui onde a gente está, elas tendem a divergir de alguns textos do Novo Testamento. Como assim, pastor? Preste atenção no que eu vou te dizer. Se nós olharmos para a Escritura, ao longo do tempo, certas práticas ou expectativas sobre o pastorado foram moldadas exclusivamente por influências culturais, que em sua maioria das vezes não estão alinhadas com o padrão bíblico. E eu vou sugerir 3 delas. Vamos lá. O primeiro exemplo é a visão de que o pastor ou que o líder tem que estar disponível 24 horas por dia, sacrificando sua saúde, sua família. Essa é uma visão muito perigosa. Se nós lermos o que a palavra de Deus nos diz em Êxodo 18, versos 17 e 18, quando Jetro está aconselhando Moisés, ele diz assim, o que fazes não é bom, certamente desfalecerás. Moisés estava em um envolvimento com o povo, de uma maneira que ele estava sendo literalmente sugado. E Jetro se aproximou dele como um sábio homem e disse, olha rapaz, você para com isso. Você tem que calma, você vai desfalecer, você vai ficar doente, você vai ficar ruim, você vai passar mal. Você precisa estabelecer um padrão de atividade, porque essa sua maneira de se entregar ao povo pode matar você. E Jetro fala isso com muito amor e com muito cuidado. Ou seja, o cuidado com a saúde mental, o cuidado com a saúde física é bíblico. E o obreiro, o pastor brasileiro, assembleiano, aqui do setor 4, precisa ouvir esta palavra e ter no coração essa orientação do Divino Espírito Santo. Jetro disse para Moisés, olha rapaz, o que fazes não é bom, certamente desfalecerás. O outro ponto cultural é que a ideia de que o pastor não pode demonstrar vulnerabilidade, ou seja, a cultura brasileira, e eu falo da cultura assembleiana, espera que o líder, que o pastor seja um super-homem. Há uma expectativa de muitas pessoas que ele seja um super-C, um super-crente. Ele tenha uma musculatura diferenciada de todos os seres humanos que estão à sua volta e que ele seja obrigado a resistir pressões absurdas. Ele seja obrigado a cumprir metas ou jornadas que nenhuma outra pessoa cumpriria.
E aí, nós podemos observar que, e eu falo da cultura brasileira nesse ponto, a Bíblia chama a gente para uma preocupação com esse fato. Paulo, em 2 Coríntios 12, verso 9, Paulo diz assim, ele orou por muitas vezes, para que o espinho da carne lhe fosse removido. Aí o Senhor disse para Paulo, Paulo escreveu, disse, e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Líderes e pastores precisam encontrar um lugar seguro, um amigo, um conselheiro, um mentor, para que eles diante dessa pessoa sejam vulneráveis, abram seu coração, falem de seus problemas, falem das cargas que estão lidando. Pastores lidam com problemas que psicólogos ficariam assustados, mas porque a graça de Deus está sobre este homem, ele é capaz de cuidar daquela situação. Pastores restauram famílias que estão em briga há anos, e aquele pastor cuidadoso, ele não é treinado em psicologia, ele não é treinado na arte do entendimento de Freud, ele não sabe de Sigmund Freud, ele não sabe das teorias, os teoremas mas ele tem o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo ele conserta um casamento, pelo Espírito Santo ele arruma uma família, pelo Espírito Santo uma casa que está se desfazendo na orientação, na oração, da pregação daquele santo homem de Deus, aquilo volta ao normal. Mas o peso é muito grande. Pastores precisam de um espaço de vulnerabilidade. Um espaço, uma pessoa, um homem de Deus, com quem eles tenham coragem de ser vulneráveis, de abrir o coração, de dizer aonde está doendo, de dizer o que está sentindo, o que está passando, de dizer qual que é a fonte do esgotamento, de esparecer, de abrir o coração, e isto é saudável. A liderança espiritual não exige perfeição, porque homens não são perfeitos, mas nós precisamos de uma vida transparente diante de Deus e diante da igreja. Não tem nada errado com um pastor dizer à igreja, ore por mim. Pelo contrário, ao dizer isso, você vai ver um batalhão de pessoas se levantando para clamar e interceder ao seu favor, porque as ovelhas se preocupam com seus pastores. Por fim, eu faço um outro comentário. Existe uma resistência, isso é cultural, está na cultura brasileira. Estou falando da minha perspectiva, o que eu vivo como pastor. Os senhores, eu acredito que se relacionam com o que eu estou dizendo aqui. Nós somos todos brasileiros, está na nossa cultura assembleiana. Há uma resistência em delegar responsabilidade a outros líderes e obreiros e centralizar decisões e autonomia. Muitos pastores brasileiros têm em mente que toda a responsabilidade de uma congregação precisa estar exclusivamente sobre ele. E isso pode tornar o ministério pastoral muito cansativo, porque tem gente que te liga 1h, e o outro espera esse terminar e te liga às 2h, e aquele espera o outro terminar e ele liga às 3h. Agora, ao ler Efésios 4, verso 12, a gente entende Paulo dizendo assim, a função dos pastores é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Essa é a função que os obreiros, que os pastores receberam. No verso 11 o texto diz, e ele mesmo deu uns para, aí vem a lista de ministérios, e aí esses ministérios são para aperfeiçoar os santos. Então todos os santos precisam ser aperfeiçoados por estes obreiros que receberam essa capacitação, e aperfeiçoados de tal modo que pessoas à volta desses obreiros recebam incumbências de liderança para que essa carga seja subdividida. E o nosso pastor Flausilino fala uma coisa intensa e muito interessante aqui entre nós. Ele fala, não terceirize. E terceirizar é passar a sua responsabilidade para outro. Isso é completamente condenável, porque o pastor é o pastor.
a responsabilidade pastoral não pode ser transmitida ou transferida, mas existem níveis de responsabilidade que podem ser compartilhados, e isto, na supervisão do servo de Deus, deste pastor, acabará por treinar outras pessoas, acabará por incentivar outras pessoas a se aproximarem do ministério e do serviço, ajudando este servo de Deus, para que sua carga seja dividida e seu trabalho seja mais eficiente. Deve haver uma mudança de mentalidade, uma busca por equilíbrio e entendimento, porque o chamado pastoral à luz das Escrituras sugere que este homem, este servo de Deus, ajude outros a se elevarem no ministério e a servirem a Deus com diligência e com sabedoria. Se nós olharmos para esses textos que nós lemos como base para essa pregação, eu quero propor 3 raciocínios para nós aqui essa noite, baseado nesses textos. Vamos lá. O primeiro raciocínio é a lei do exercício dos sacerdotes no Antigo Testamento. O pastorado pode ser comparado ao exercício dos sacerdotes em algumas instâncias, porém há ressalvas. Então vamos lá. O ingresso no sacerdócio. Como é que alguém ingressava no sacerdócio lá no Antigo Testamento? Números 4, versículo 3 diz assim: da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, entrarão no exército para fazer o serviço na tenda da congregação. Então, das tribos de Levi, Gerson, Coate e Merari, ingressariam esse povo para fazer o serviço no santuário a partir dos 30 anos de idade. E aí, o ministério do sacerdócio, porque depois de ingressar e receber treinamento, inicia-se o ministério do sacerdócio. No ministério do sacerdócio, Números 3, verso 12, o texto diz assim, e tomarás os levitas para mim, em lugar de todo primogênito, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Depois do treinamento, essas pessoas começavam a servir no exercício. Gerson, Coate, Merari, os gersonitas, os coatitas e os meraritas tinham suas designações. Era o átrio interior, o átrio exterior e o pórtico do templo. Então cada um treinava na sua função. E exclusivamente de uma dessas tribos saía o sacerdote, o sumo sacerdote e o sacerdote. O sumo sacerdote era um sacerdote por geração, e o sacerdote era o sacerdote que ministrava durante o período de um ano. Então naquele ano ele servia como sacerdote, depois que a sorte era lançada. Aí o último ciclo é a aposentadoria do sacerdote. Meu Deus, pastor, tem aposentadoria no Antigo Testamento? Tem aposentadoria. Números 8, verso 25 diz assim, mas aos 50 anos de idade se retirarão do serviço ativo e não mais servirão. Por que tinha aposentadoria? Porque o serviço do sacerdócio era muito pesado. O serviço de desmontar e montar o templo era pesado. O serviço de cuidar dos utensílios era pesado. O serviço de realizar o sacrifício anual, ou o sacrifício mensal, ou o sacrifício semanal era pesado. O serviço de realizar o sacrifício por todo Israel era pesado. 2 milhões de pessoas, famílias inteiras trazendo seus cordeiros para receber ali a ablação, ou para entregar diante do Senhor uma oferta queimada, era muito pesado. O sacerdote levantava muitos carneiros, muitas ovelhas por dia, cortava muitos carneiros, muitos bois cevados por dia. Ele era um serviço pesado fazer isso. Então Deus estabeleceu para que ele tivesse um prazo de validade de serviço, que ele servisse durante este tempo e depois disso se apresentasse para ser dispensado. Então ele se tornaria um ancião da congregação, se tornaria um ancião de Israel. Após os 50 anos de idade, ter servido dos 30 aos 50 anos, são 20 anos de trabalho, ele seria um ancião da congregação. Tem a noção de que a idade naquele tempo, a perspectiva de vida era muito diferente da nossa perspectiva de hoje, e também com relação ao Novo Testamento.
É por isso que no Antigo Testamento os sacerdotes tinham normas bem definidas, Números 4, verso 3, Números 8, verso 5. Agora, se a gente comparar esses princípios com as funções eclesiásticas do Novo Testamento, a gente vai ver algumas diferenças. Por exemplo, o início e o término do serviço no Novo Testamento. O serviço lá no Antigo Testamento começava aos 30 anos, terminava aos 50. No Novo Testamento, não há uma idade específica, mas a expectativa é que os pastores sejam maduros, ou os obreiros sejam maduros espiritualmente. Então 1 Timóteo 3, verso 6, diz assim: ele não deve ser recém-convertido, para que não fique orgulhoso e caia na condenação do diabo. Então já aqui no Novo Testamento, a orientação aos bispos, aos pastores, é que eles não sejam muito novos, noviços, não sejam inexperientes. E a experiência vem com a idade. Então, já no Novo Testamento, pastores, bispos, presbíteros são recomendados que tenham já uma idade de maturidade, que não sejam muito jovens para que ingressem nesse serviço de cuidado com a igreja de Deus, ou de serviço na igreja no Novo Testamento. Bom, em segundo lugar, a gente pode ver a escolha divina e a responsabilidade. Os levitas eram escolhidos por Deus para o serviço, lá em Números 3, verso 12, e já no Novo Testamento, o pastor, de igual modo, é chamado por Deus, conforme Atos 20, verso 28. O texto diz: o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Aqui é uma reunião de obreiro, uma coisa muito importante estava sendo discutida aqui, e a palavra é: o Espírito Santo vos constituiu. E agora, é importante destacar que é Deus quem escolhe. Caso uma pessoa seja escolhida por outra pessoa, você corre um risco muito grande de ter um obreiro que daria muito problema, daria muito trabalho. Mas quando ele é apontado exclusivamente por Deus, quando Deus confirma seu chamado, a chance de sucesso é grande. Aleluia. Em terceiro lugar, se a gente observar a aposentadoria, comparado com a transição de liderança no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Aos 50 anos, os sacerdotes se retiravam do serviço, lá no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, a liderança e a transição é voluntária. E há um foco na preparação de novos líderes, feito pelos líderes mais idôneos. Então, em 2 Timóteo 2, verso 2, o texto diz assim, ó: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Esse texto está refletindo uma criação de sucessores constante. A transição do Novo Testamento não tem prazo de idade, mas ela é encorajada para que o obreiro mais idôneo vá treinando, vá ajudando, orientando o obreiro mais novo, falando com ele com graça, instruindo, orientando este jovem, e para que ele cresça, e para que ele aprenda seu papel e seu lugar no cuidado do rebanho de Deus. Uma outra responsabilidade que vale destacar é que no Antigo Testamento, os sacerdotes deveriam cuidar de suas famílias como parte do seu chamado e uma dedicação exclusiva à sua família, como conselheiro ou ancião, mas logo após a sua aposentadoria. Isso é amplamente reforçado no Novo Testamento. 1 Timóteo 3, verso 4 e 5, a NVI, essa versão diz assim, ó: ele deve governar bem sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele, com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O papel pastoral envolve um cuidado disciplinar, um cuidado seguro com a sua própria família. É orientado no Novo Testamento que o obreiro, que o pastor, cuide de sua família com diligência, que ele seja atencioso com sua família, seja atencioso com os que estão dentro da sua própria casa. E ao observar essa contradição, não contradição, me perdoe, vou usar uma outra palavra, ao observar essa comparação entre o ministério sacerdotal e o ministério pastoral, o que acontecia no Antigo Testamento, o que acontece no Novo Testamento, nós podemos basear o nosso entendimento do que representa o ministério pastoral nos dias de hoje, e observar se,
culturalmente nós estamos cumprindo o que a palavra de Deus nos orienta, ou estamos permitindo que nossa cultura ou nosso partidarismo assembleiano influencie na nossa maneira de pastorear e de cuidar do rebanho de Deus? Há que haver este pensamento. E eu quero passar para um segundo raciocínio agora, porque o texto que nós lemos em João 3, verso 29, fala sobre auxiliando o esposo, Cristo, no cuidado com a igreja. Eu vou repetir esse raciocínio: auxiliando o esposo, Cristo, no cuidado com a igreja. Nós auxiliamos o esposo no cuidado com a igreja. A igreja não pertence a mim, a igreja não pertence a nenhum de nós. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é do esposo, e nós o auxiliamos no cuidado com a noiva. Pastores são chamados para serem amigos do esposo. É por isso que João 3,29 diz: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Pelo menos 3 fatos ficam claros nesse verso. Aquele que tem a esposa é o esposo. Quem que é o dono da igreja? É o esposo. O que manda na igreja é o esposo. Quem cuida, quem orienta é o esposo. Ele é o... Mas o amigo do esposo, o texto deixa claro que é uma preposição, mas o amigo do esposo que assiste e ouve. Ou seja, o amigo do esposo, ele tanto assiste no sentido de dar assistência ao esposo, quanto ouvir. Ele ouve o esposo, ele ouve Jesus, ele ouve o dono da igreja. Nós não ouvimos partidarismos, nós não ouvimos grupos internos dentro da própria igreja, nós não ouvimos palavras ditas ao vento, ou palavras vindas de outras questões em que surgem doutrinas de demônios. Nós ouvimos o esposo, aleluia. O pastor ouve o esposo, e o texto termina dizendo que ele se alegra com a voz do esposo. Se o seu pastorado é um pastorado triste, amargurado, você precisa ouvir a voz do esposo, porque a voz dele traz alegria. A voz do esposo alegra o coração do seu amigo que cuida da sua esposa, que prepara a cerimônia do casamento, de acordo com o contexto cultural deste versículo. A parábola que Jesus está fazendo: os pastores são chamados para serem amigos do esposo, no caso Cristo. E não é outro esposo não, é Cristo. E os pastores auxiliam no cuidado da igreja através da pregação fiel da palavra e da administração dos sacramentos, guiando a congregação na verdade do amor. Outra maneira de auxiliar o cuidado da igreja é através do pastoreio pessoal e da oração. Nós não somos pastores de um rebanho no sentido de rebanho numérico, um rebanho um pacote. Olha, eu sou pastor deste pacote. Nós somos pastores de pessoas. E cuidar desta esposa, em lugar do esposo, ser o amigo deste esposo e cuidar dessa esposa, nos dá o papel do pastorado pessoal. 1 a 1, conversa com 1 a 1, papo com 1 a 1, sentar-se com 1 a 1. É impossível que um pastor faça seu ministério sem conversar com as pessoas que ele pastoreia, sem se assentar com eles, sem ouvi-los, sem receber deles uma palavra, sem entregar a eles uma palavra, sem ter um relacionamento pessoal com eles. É impossível que esse pastorado aconteça. E é por isso que essa maneira de auxiliar as pessoas no cuidado, no pastoreio pessoal, nesse tipo de cuidado, ela precisa ser cercada de oração, porque uma oração generalizada, orar aqui, ó Senhor, abençoe o teu povo, terminou o culto, ué, cadê o pastor? Rapaz, ele já, o pastoreio precisa ser pessoal, tanto quanto a oração, porque a minha oração feita aqui por todos os irmãos, todos os obreiros, toda a igreja, toda a congregação, ela precisa ser cercada da oração individual. Eu preciso estar de joelhos pela congregação que sou responsável, eu preciso orar
minuciosamente por cada obreiro, por cada irmão, por cada irmã. Eu preciso interceder pelas situações deles de maneira intensa. Eu preciso tomar a carga deste irmão em oração, e não que eu vá resolver o problema dele. Eu preciso chamar quem resolve, porque se eu for resolver eu vou ficar doido, mas eu tenho que chamar quem resolve. Eu tenho que orar por ele, dizer: Senhor, cuida do fulano, cuida do ciclano, cuida desta irmã, cuida deste irmão. Eu preciso interceder por ele. Este pastorado, de maneira pessoal, precisa estar disponível no coração daquele que se dedica a ser um obreiro, um servo de Deus. Ele tem que estar disponível para aconselhar, para consolar, para orar pelos seus membros, para refletir a mesma compaixão que Jesus teve com as multidões que o cercava. Um a um ele os convencia, ele conversava intensamente com eles. E eu volto a repetir: pastores são chamados para serem amigos do esposo, auxiliá-lo no cuidado da igreja. No entanto, muitos pastores enfrentam grandes pressões, e este fato de cuidar da noiva acaba se tornando uma pressão mental e emocional muito grande. É aí que há que haver bastante cuidado, porque se nós observarmos dados recentes, isso são dados recentes, de pesquisa recentes, mas isso vem acontecendo há milhares, há muitos anos isso vem acontecendo. Pastores estão sob pressão desde que pastores existem. Se nós olharmos os dados de hoje, por exemplo, entre 25% a 30% dos pastores relatam problemas de saúde mental e emocional. Se vocês observarem os últimos 10 anos, o número de suicídio entre pastores, entre obreiros, homens e mulheres, aumentou consideravelmente. Chega a quase 16% de um total. Eu estou falando do Brasil. Pastores, obreiros, por conta desta pressão, deste desafio de cuidar da noiva, acabam sofrendo no seu emocional e na sua saúde física. Para evitar esse esgotamento, nós temos que tomar esse cuidado. Tem pelo menos 5 maneiras de abordar este fato do cuidado com a noiva, que precisa ser adotado por nós. Delegação de tarefas é o primeiro. Êxodo 18, 21, o texto diz assim: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. Moisés está sendo orientado a delegar responsabilidade para aliviar esta pressão que ele estava sentindo. Segundo, uma vida de oração tem que ser comum. O obreiro precisa ter uma vida de oração. E eu não estou falando da oração intercessória nesse caso, porque interceder por alguém, por um membro, por uma ovelha, por um presbítero, um obreiro, alguém que está sob sua responsabilidade como pastor, é importante. Mas estou falando dessa oração devocional no seu particular. É o momento em que você dobra os joelhos e diz: Senhor, me ajuda aqui, que olha, hoje é minha vez, agora é minha vez. Eu vou conversar com o Senhor sobre essa situação aqui. Eu vou explicar para o Senhor o que está acontecendo aqui dentro de mim. E uma vida de oração do obreiro, do pastor, tem que ser disciplinar, como a vida de Jesus era. Lucas 5, verso 16, o texto diz: ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Jesus fazia um retiro espiritual, ia no deserto para orar um pouco. É porque no deserto? Porque ali raras multidões iam no deserto. Como ele está cercado de multidões constantemente, ele falava: olha, eu vou deixar esse pessoal aqui um pouquinho, eu vou ali orar, eu vou ali conversar com o Pai, eu vou ali me comunicar com o Pai. Ele ia clamar ao Pai, interceder ao Pai, ele ia buscar a Deus. Essa precisa ser uma atitude adotada por nós, obreiros e pastores. Em terceiro, buscar aconselhamento é importante. Nem toda decisão, nosso pastor Flauzino deixa isso muito claro, nem toda decisão, nem toda resposta tem que ser dada imediatamente. E eu tenho até anotado entre as frases do nosso pastor, que eu tenho um calendário de frases dele, essa daí é uma das que está lá no meu calendário de anotações. Nem toda resposta tem que ser dada hoje. Há a possibilidade que alguém diga: espera aí que eu vou orar por isso e eu já volto. Pedir conselhos faz parte de uma atitude que vai te ajudar a ter várias opções ou disposições ao seu favor. E você, como obreiro, como pastor, terá a possibilidade, será aconselhado por alguém. É por isso que Provérbios 11, verso 14 diz: não havendo sábios, conselheiros, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Eu sugiro a você não se aconselhar com alguém que é descabeçado ou desocupado
ou alguém que é preguiçoso, ou alguém que é desafortunado, ou alguém que não tem história, alguém que não tem moral. Esse pessoal aí não busca conselho com eles. Alguém que é fofoqueiro, que é desrespeitoso, alguém que é bajulador, não se aconselha com gente ruim. Mas se é um servo de Deus, alguém com quem você tem respeito, alguém com quem você tem história, alguém com quem você observa a caminhada, busque conselho e peça para que Deus use essa pessoa para te aconselhar, e o sucesso é garantido. Uma outra sugestão, e uma outra maneira de servir a igreja sem ultrapassar os limites da sanidade, é tempo em família. 1 Timóteo 5 verso 8, Paulo diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. O pastor e o obreiro precisa priorizar a família, porque isso é um mandamento, está ali. É uma sugestão claríssima de que alguém que não faz isso, que não prioriza a sua própria casa, a sua família, não cuida da sua família, ele é pior que o infiel, e ele negou a fé. Isso não pode ser negligenciado, não pode haver uma troca. Eu não posso trocar a minha família pelo meu ministério. O primeiro ministério é a família. A primeira igreja onde eu prego é a minha casa. O primeiro púlpito onde eu me assento é o meu sofá com as pessoas que estão mais próximas de mim. São essas pessoas que me veem no meu mais estressado e no meu mais feliz. É com elas que eu conto as minhas alegrias, minhas vitórias, minhas derrotas, meus sofrimentos, meus gracejos. É com a minha família que eu divido tudo. Ali precisa ser o início do meu ministério, e eu tenho que cuidar disso, priorizar a família. É símbolo de saúde emocional, mental e física. Em quinto lugar, Marcos 6,31 sugere equilíbrio no trabalho, equilíbrio nas atividades. Marcos 6,31, Jesus diz: e disse-lhes: vinde vós aqui à parte a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Jesus disse aos discípulos: venham aqui à parte, num lugar deserto, repousem um pouco, descansem um pouquinho. Nós podemos servir essa multidão, mas nós serviremos a multidão para sempre, porque sempre haverá uma multidão. É necessário que você tenha um momento de descanso, um momento de sossego, e o descanso é plano de Deus para a saúde integral do homem, do ser humano, tanto do homem quanto da mulher. Se nós olharmos essas passagens bíblicas, elas estão reforçando a importância do equilíbrio, da sabedoria no cuidado da vida familiar, quanto do ministério pastoral. Ambos podem ser realizados com a máxima primazia e prioridade, mas que haja um equilíbrio entre eles. Primeiro raciocínio, nós tratamos da lei do exercício do sacerdócio no Antigo Testamento. Desse segundo raciocínio, nós falamos como auxiliar o esposo, Cristo, no cuidado com a igreja. Mas eu quero chegar no terceiro raciocínio e partir para a conclusão com o último texto, que é Efésios 5, verso 25. Amando vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Nosso terceiro raciocínio é: amando vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. E por que esse texto está aqui, irmãos? Paulo diz em Efésios 5, 25: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Eu vou sugerir para vocês uma coisa que pode parecer estranha, mas há aqueles que leem esse versículo desse jeito: maridos, amais a igreja como Cristo amou vossas mulheres, e se entreguem pela igreja como Cristo entregou por suas esposas. Eu li errado aqui o texto? É isso mesmo? Muita gente lê o texto assim. Lê o texto exatamente ao contrário. Lê o texto exatamente ao contrário do que o texto está dizendo. Amai vossas mulheres, maridos, ameis a igreja como Cristo amou vossas mulheres. E aí, quando os papéis são invertidos, acontecem os acidentes, acontecem as situações adversas, acontecem as contradições. Cristo demonstrou um amor de sacrifício pela igreja, um amor incondicional pela igreja, se entregou completamente por ela. E a orientação de Paulo é que os maridos precisam
em particular os pastores chamados eles são, para que amem sua esposa com a mesma profundidade de compromisso, refletindo a liderança servidora de Jesus Cristo. Ou seja, como Cristo amou a igreja, os maridos amam suas esposas, porque fazendo assim, eles demonstram este amor que Cristo tem pela igreja, e isto serve de testemunho. O amor pela esposa deve ser prioritário, porque ele é uma extensão do amor de Cristo, é um testemunho vivo para a congregação. Um pastor que ama e cuida de sua esposa demonstra o caráter de Cristo de maneira tangível. Em Efésios 5:25, nós somos lembrados, irmãos, de que o amor dos maridos por suas esposas é o reflexo imediato do amor de Cristo pela igreja. É uma forma de compreender e praticar o amor de Cristo. E se nós olharmos para o modelo familiar que Cristo nos sugere, nas palavras do apóstolo Paulo, o amor de Cristo pela igreja, refletido no amor do esposo pela esposa, amar é uma tarefa desafiadora, porque eu amo o outro, mas o outro é diferente de mim. Cristo ama a igreja é difícil, mas Cristo ama a igreja é meio atrapalhada, mas Cristo ama a igreja. Eu não estou falando da igreja universal, estou falando da igreja individual, cada um de nós. Cristo nos ama individualmente, e Ele nos ama apesar das falhas, apesar dos devaneios, apesar das desilusões, apesar das nossas atividades errôneas, apesar dos nossos erros, dos nossos pecados, apesar de quem somos, das falhas que carregamos. Cristo nos ama, porque o amor é uma tarefa exigente. Há um mandamento, há uma orientação para que o esposo ame sua esposa, e essa decisão de amar a esposa não foi tomada no meio do caminho. Eu acho que eu vou amar esta mulher 1 ano depois de casado. Não, essa decisão foi tomada antes de se casar, porque para que você convide alguém para se engaje no enlace matrimonial com você, tem que ter amor envolvido, e o amor é o princípio do relacionamento, e é o que mantém o relacionamento. O amor vai prevalecer se o amor tiver propósito. Eu não posso, nenhum homem pode, e este mandamento direcionado aos homens, nenhum homem pode amar uma mulher pelo que ela lhe oferece, ou pelo que ela lhe representa, ou pelo que ela tem, ou por sua personalidade exclusiva, porque as mulheres que nós amamos são seres humanos tanto como nós somos. Elas são falhas, elas nos oferecem o limite do que nós podemos oferecer. O amor não é fruto de um objeto dedicado, ou o amor não é fruto de um merecimento ou de uma troca. O amor é incondicional e é uma decisão. Apesar de eu te amo, apesar disso eu te amo, apesar dessa situação eu te amo, é uma decisão constante. E os esposos, os maridos recebem esse mandamento para amar suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí surge a questão: ela é primordial, ela é a primeira, ela é com quem você conversa primeiro, ela é com quem você se dedica primeiro, ela é para quem você confessiona ou se abre primeiro, ela é alvo ou ela é o objeto do seu carinho, do seu cuidado. Ela precisa ser a primeira. E por que o homem deve fazer isso? Porque o obreiro deve fazer isso, porque esta é a prova real de que ele está preparado para cuidar do rebanho de Deus. É quando o seu amor e a sua dedicação está focada em sua esposa, porque ele está representando o texto de que como Cristo amou a igreja, assim ele a ama, e essa dedicação resultará em um sucesso matrimonial. Haverá sucesso pleno, haverá comunhão plena,
porque o amor não é um amor humano. Eu não posso amá-la de mim mesmo, mas eu a amo porque o Espírito Santo me ajuda. Eu a amo porque Deus me dá essa capacitação. Eu a amo porque o Senhor me auxilia. E este amor vence o medo, vence a confusão, vence a contenda, vence os desafios. É um amor proposital. Alguém pode dizer aleluia por isso? Há um livro chamado 5 Linguagens do Amor, escrito por um autor chamado Gary Chapman, e ele descreve 5 maneiras com as quais homens e mulheres recebem e entregam amor. E há que haver um cuidado muito grande, nós esposos, com este amor que é dedicado, porque nós precisamos conhecer a pessoa a quem nós dedicamos amor. E há diversas maneiras com que as mulheres recebem amor e entregam amor. Este livro é uma história de vários eventos, várias situações, onde as maneiras com que o amor é demonstrado aparecem. E o destaque, resumo do livro, é que existem pelo menos 5 formas com as quais as pessoas recebem amor e entregam amor: palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Essas são as 5 linguagens do amor geral que os seres humanos possuem. Nós, maridos, precisamos investigar a linguagem do amor de nossas esposas, olhar para ela e cuidadosamente suprir esta linguagem, para que o adversário seja envergonhado. A intenção dele é derrubar as famílias pastorais, a intenção dele é desafiar os lares cristãos e fazer com que as confusões aconteçam, que os dissabores aconteçam, que as separações aconteçam. Mas ele é um mentiroso, ele está repreendido em nome de Jesus. Nós estamos munidos do amor de Deus, e este amor é mais poderoso do que o amor humano, e nós faremos a nossa parte ao entregar este amor às nossas esposas. Posso ouvir algum marido dizer amém aqui esta noite? Aleluia ao Espírito Santo. Uma linguagem de amor que é intensa e importante se entender. Na verdade todas elas, mas vou descrevê-las com uma perspectiva bíblica. A primeira, palavras de afirmação. Há pessoas que recebem amor quando você fala com elas, você se expressa para essas mulheres, para essas pessoas, e eles recebem essa linguagem como um alvo, um objetivo, um objeto de amor muito grande. É por isso que Provérbios 16, versículo 24 diz: as palavras agradáveis são como favos de mel. Ou seja, há pessoas que precisam receber palavras de afirmação, e se você não disser a ela uma palavra de afirmação, você pode fazer outra coisa, mas essa pessoa ficará sentindo a necessidade, ou não será suprida nessa área em que ela recebe, ou que ela demonstra amor. Qualidade de tempo, ou tempo de qualidade. Às vezes, na maioria das vezes, as pessoas que têm pedem ou recebem este tipo de amor, precisam de momentos significativos. Mulheres que recebem esse tipo de amor precisam de momentos significativos, ou momentos que tenham impacto em sua vida emocional, momento proposital, tempo de qualidade. Eclesiastes 9, verso 9 diz: goza a vida com a mulher que amas. Salomão está dizendo que tempo de qualidade envolve prazer, envolve um momento de alegria, envolve um momento em que a alegria é plena naquela situação, e este tempo de qualidade é dedicação total. Se nós olharmos a terceira linguagem do amor, a linguagem do presente, tem gente que recebe um presente e fica muito feliz, e é um presente com significado, não é um presente com significância, é um presente com significado. Pode ser um presente muito simples, de um valor pequeno, mas é um presente que significa carinho, significa amor, significa importância. Olha, passei ali, vi isso e me lembrei de você. Se nós observarmos que nossa esposa possui essa característica de receber um presente, você precisa se preparar para isso e fazer esse investimento. Olha, pastor, talvez eu fique mais pobre. Não, meu amigo, você vai ficar mais rico em nome de Jesus. Confia que Deus vai usar a sua esposa e ela vai te abençoar, aleluia. Ela vai cuidar de você melhor do que você está cuidando dela. Alguém pode dizer aleluia?
A quarta maneira com que amor é recebido pode ser entendido como atos de serviço. Gálatas 5, verso 13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante amor. Talvez essa pessoa não se importe tanto com palavras de afirmação, não se importe tanto com qualidade de tempo, não se importe muito com presentes, mas ela se importa com ato de serviço, fazer uma coisa, levar isso ali, pegar isso aqui, ir ali, pegar uma coisa, buscar isso, trazer aquilo. E muitas vezes nossas esposas marcam um compromisso no nosso nome. Ele vai buscar sim, ele está indo aí, ele já está indo buscar, pode ficar tranquilo que ele está chegando aí. E você está em uma posição meio desconfortável, você está ali meio fazendo uma outra coisa, mas por conta do amor que você sente, você vai produzir esse ato de serviço para glorificar a Deus no seu relacionamento, e sua esposa será abençoada por este amor que você está dedicando. Quinto lugar, toque físico. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 2, Salomão escreveu: beije-me com os beijos da sua boca, sim, o teu amor é mais agradável do que o vinho. Salomão está falando do amor que é apresentado através do toque físico, do carinho, da sexualidade no casal, no casamento. Ele está tratando desse assunto aqui no texto, está dizendo que a mulher que ele ama, seu toque é melhor do que o vinho, do que uma bebida que dá prazer, que dá alegria ao coração. Salomão está preocupado e ocupado com isso, ele está dedicando este momento para instruir acerca disso. O toque ou o amor que é apresentado através do toque, ou através do apego, do abraço, do aperto de mão, precisa ser identificado, porque às vezes alguém que não tem nenhuma intenção de receber ato de serviço ou presente, o toque físico, o toque nas mãos, o toque no ombro, um abraço caloroso, e na intimidade do casal, tudo aquilo que glorifica a Deus dentro do casamento, o ato sexual que glorifica a Deus dentro do casamento precisa ser feito para glorificar ao Senhor. E ao observar isto, nós entendemos que o amor que é dedicado do esposo para a esposa precisa ser proposital. Qualquer que seja a maneira com que ela recebe este amor, palavra de afirmação, qualidade de tempo, presentes, ato de serviço, toque físico, qualquer que seja esta maneira com que ela recebe amor, o marido precisa entregar a ela, ele precisa dar a ela essa dedicação e esse carinho, e ninguém pode substituir isso. Ninguém pode ocupar o lugar de sua esposa, ninguém pode ocupar o lugar da pessoa que você escolheu para passar o resto da vida, ninguém pode ocupar o lugar da pessoa que te vê nos seus momentos de maior vulnerabilidade, ninguém pode ocupar o lugar desta pessoa que te vê dormindo no momento mais vulnerável, ela te vê sonolento, às vezes produzindo alguns barulhos estranhos, mas ela está ali com você, ela está perto de você, e ela dedica-se a você. Ninguém pode ocupar o lugar desta mulher, porque quando isso acontece, Cristo é glorificado. Quando isso acontece, quando o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele é glorificado, o adversário é repreendido, e as setas que ele lança para que seu casamento seja destruído, elas caem por terra, elas são desfeitas no poder do nome de Jesus, porque sua casa está fortalecida. Alguém pode dizer aleluia? Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vim pregar a você aqui esta noite, que nós, obreiros e pastores, servos de Deus, precisamos abrir o nosso coração para essa palavra, porque Cristo nos chamou para cuidar do seu rebanho, nos deu esta responsabilidade, mas há um primórdio, há um padrão espiritual que precisa ser respeitado para que o seu ministério, para que o meu ministério seja efetivo, seja próspero, esteja de acordo com a palavra de Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo a você que o Espírito Santo está nos chamando esta noite para o equilíbrio no nosso ministério. Ele está nos chamando para o equilíbrio dentro do nosso chamado, o equilíbrio do cuidado comigo mesmo, o equilíbrio do cuidado com a família, o equilíbrio do cuidado com a igreja,
igreja, o Espírito Santo me entregou esta palavra 5 meses atrás. Ele vem amadurecendo esta palavra dentro do meu coração, e hoje surgiu a oportunidade de falá-la ao vosso coração, para que em nós, para que dentro de nós surja um discernimento, surja um entendimento de equilíbrio neste ministério. E eu quero dizer a você, em o nome de Jesus, que as cargas que você leva, os desafios que você enfrenta, não são em vão. Deus está cuidando de você, pastor. Deus está cuidando de você, obreiro. Deus está cuidando de você, líder. Ele é o responsável pelo seu ministério. Ele te chamou e Ele cuida daqueles a quem Ele chamou. Diga aleluia essa noite, aleluia. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. O Espírito Santo deseja colocar em nós este equilíbrio, e eu quero começar falando para você que o equilíbrio começa no eu, o equilíbrio começa no pastor, o equilíbrio começa dentro de você. É por isso que o cuidado consigo mesmo é orientado na Escritura. Timóteo 4,16, Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti como aqueles que te ouvem. É por isso que quando você está no avião e alguém diz, na hora de preparar para subir, eles param e dão uma instrução: coloque o cinto de segurança e observe que se a cabine for despressurizada, uma porta abrir, uma janela escapar e entrar o ar de fora aqui para dentro, a pressão externa é maior que a interna, então pode haver um movimento, algumas máscaras vão cair, e aí você coloca a sua máscara, depois ajuda a pessoa que está perto de você, porque se você for colocar a máscara na pessoa primeiro, a hora que você for colocar a sua, você já vai estar sem oxigênio e pode desfalecer. Tem cuidado de ti mesmo. Eu profetizo, baseado na palavra que nos foi liberada, que em nós o Espírito Santo vai ajudar, Ele vai te dar graça. Você vai cuidar de si mesmo, você vai cuidar da sua saúde, você vai cuidar do seu casamento, você vai cuidar da sua responsabilidade pessoal, você vai cuidar do jeito que você expressa as suas emoções, você vai cuidar da sua academia, do exercício físico, da alimentação, do seu devocional, não aquele que você faz para pregar, mas o devocional que você faz para se aproximar de Deus em arrependimento e clamor, e busca ao Senhor. Deus vai te ajudar. Você vai cuidar de si mesmo, você vai se orientar, você vai se ajudar, você vai buscar conselho. A palavra de Deus está liberada aqui essa noite, porque não a saúde emocional é muito perigoso, mas o Espírito Santo nos capacita para receber essa palavra. A saúde para suas emoções, a saúde para sua mente, a descanso para a sua cabeça. Deus não vai deixar você enlouquecer, você não vai ficar doido. Ele vai cuidar de você, Ele vai te ajudar. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia, o Espírito Santo que nos traz a palavra. Tem cuidado de ti mesmo. E logo depois o cuidado prossegue, porque depois que o pastor cuida de si mesmo, ele tem a prerrogativa de cuidar da sua esposa, ele tem a prerrogativa de dedicar amor a ela, amor exclusivo, amor intenso, amor proposital. E eu ouvi uma ilustração muito célebre certa vez de um pastor que pregava, e ele disse: se eu tiver que escolher salvar minha esposa ou salvar meus filhos, eu devo, por obrigação bíblica, salvar minha esposa, porque foi com ela que eu me casei, ela foi que eu escolhi, foi ela que eu levei ao altar, é a ela que eu pedi a mão e ela me concedeu. Eu tenho obrigação de salvá-la e deixar que outra pessoa cuide desses, ou que Deus tenha misericórdia deles, mas minha dedicação é a ela. E eu profetizo pela palavra pregada que o Senhor mudará o seu casamento, mudará a sua história. Haverá dedicação plena, haverá dedicação total à sua esposa, a esta mulher que Deus te deu, a essa senhora que te ajuda, que te sustenta, que te guarda, que te apoia, que te ouve, que releva coisas que você diz quando está bravo. Deus está te dando graça para amá-la acima de tudo, para cuidar dela, para tê-la como a primeira e para tê-la como a última na sua vida. Alguém pode dizer aleluia?
Se o Espírito Santo não te ajuda, você vai ficar engraçado com qualquer pessoa que se aproximar. Se o Espírito Santo não te ajuda, nossa masculinidade vai nos levar a desejar esta, aquela e aquela outra. Mas o Espírito Santo te ajuda, nós vamos cumprir a palavra. Efésios 5:28 diz: assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Há uma orientação do Espírito Santo para que você assuma essa postura de amá-la acima de tudo, e fazendo isso, você vai glorificar a Deus, você vai glorificar a Deus, você vai glorificar a Deus, aleluia, oh glória a Jesus. O processo se segue, porque o cuidado com o eu acontece primeiro. Preparação é o cuidado à saúde, e depois transmite-se para a esposa, porque ela é a primeira pessoa imediata depois de mim, ela é a extensão de mim. E aí, em terceiro lugar, a Bíblia orienta o cuidado com a família, o cuidado com os filhos, o cuidado com as pessoas que estão sob a responsabilidade imediata deste homem de Deus, deste obreiro, deste pastor. E aqui eu cito Efésios 6, verso 4: e vós, pais, não provoquei a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Eu libero essa palavra baseado no que está escrito nesse texto aqui sobre a nossa vida essa noite. Deus vai nos ajudar, Deus vai nos ajudar a ter uma família estruturada. Deus vai te ajudar a pregar para seus filhos como você prega na igreja. Deus vai te ajudar a orar por seus filhos como você ora por alguém que se aproxima no altar. Deus vai te ajudar a ter um ministério familiar estruturado, para que a sala da sua casa seja o púlpito onde você prega, e as palavras negativas sejam repreendidas, o comportamento pitoresco seja repreendido, o comportamento ou as palavras que envergonham, elas desfaleçam, elas desapareçam, e você seja um pregador na sua casa, seja um pregador na sala, um pregador no quarto, um pregador no quintal. É o seu ministério. Abençoe a sua família, e que o laço do adversário de levar seus filhos, de arrebatá-los da sua mão, de arrebatá-los do seu intento. Seu desejo é vê-los na igreja, seu desejo é vê-los prosperar, seu desejo é vê-los crescer, e o adversário, ele quer exatamente o contrário. Mas Deus vai te dar graça, Deus vai te capacitar, sua família será abençoada, seus filhos estarão na presença, seus filhos serão crentes em Jesus, seus filhos vão servir a igreja junto com você. Deus vai te dar este privilégio, Ele vai te ajudar, porque a sua mão está estendida sobre eles como a sua primeira igreja. Receba esta palavra em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, glória ao nome de Jesus. Depois do cuidado consigo mesmo, depois do cuidado com a esposa, depois do cuidado com os filhos, agora eu digo a você que o pastor está preparado para cuidar da igreja de Deus. Agora eu digo a você que ele está pronto para se levantar diante da congregação e dizer: assim diz o Senhor. Ele está pronto para se levantar diante da igreja e dizer: está escrito. E neste momento que Deus te ajudou a cuidar de si mesmo, ajudou a cuidar de sua esposa, ajudou a cuidar de sua família, Ele vai te ajudar a cuidar da igreja. Ele vai prosperar a igreja que você serve, Ele vai prosperar seu ministério, Ele vai inspirar a sua pregação, Ele vai repreender o caluniador, Ele vai tirar de perto o fofoqueiro, Ele vai quebrar o braço do forte, Ele vai te dar vitória, Ele vai repreender o laço do inimigo, porque a sua vida está em ordem, sua vida está encaminhada. Haverá prosperidade em seu ministério, haverá crescimento em seu ministério. O Espírito Santo vai assinar cada palavra que você disser, porque você está ouvindo o esposo, você está perto dele e está cuidando da noiva exatamente do jeito que ele pediu que você cuidasse. Não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá velório, não haverá arrependimento. Seu ministério será próspero em nome de Jesus, aleluia.
Oh, aleluia! 1 Pedro 5, verso 2, o apóstolo diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas por ânimo pronto, aleluia. O Espírito Santo está te ajudando aqui essa noite, porque talvez o cansaço, a pressão, os desafios possam buscar fazer com que você desista, ou possam entristecer o seu coração, a ponto de que você sinta o peso da chamada e tente voltar atrás. Mas Deus te dá uma palavra aqui essa noite: Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Ele quem te chamou, Ele chamou você para essa obra, Ele chamou você para este ministério, Ele chamou você para este momento. E ainda que seja desafiador pastorear no Brasil em 2025, aonde o país está passando por momentos difíceis, Deus é contigo, Deus é com você, Deus te ajuda, Deus te capacita, Deus te orienta, Deus te revela, Deus fala ao seu coração que Ele cuidará do seu ministério. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia, o Espírito Santo que nos manda a sua santa palavra. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, eu não sei como é que o seu ministério está, eu não sei como a sua caminhada de fé, ou a maneira que você está gerindo, ou pastoreando a sua igreja, não conheço a cada um de vocês, esse é um histórico, é sua vida de maneira profunda, mas eu recebo a palavra, e a palavra não vem em vão, a palavra não vem à toa, a palavra vem para curar, e Deus mandou uma palavra aqui essa noite para curar você, para levantar você, para ajudar você. Este ano não é um ano perdido, este ano não é um ano de mínguas, este ano não é um ano de derrotas sequenciais, é um ano de vitória, vitória espiritual, vitória na fé, crescimento espiritual, transformação, mudança de vida, conversões na sua igreja, resolução de conflitos. Deus vai te abençoar este ano, e Ele te guardará, para que o nome dEle seja glorificado, e seu reino seja promovido na terra. Você pode dizer aleluia por isso? Aleluia, o Espírito Santo, aleluia, aleluia, o Espírito Santo.